tarde a todos. Começo por cumprimentar a mesa na pessoa do Tiago Loureiro, cumprimento também a Comissão Política Nacional na pessoa do nosso Presidente Francisco Rodrigues dos Santos, senhoras e senhores congressistas. Vou-me dispensar a apresentação dos subscritores da moção, uma vez que a mesa já teve essa bondade, e passo então à moção em si. É o objetivo primário da nossa moção, a que damos o nome Uma Garantia de Futuro, apresentar propostas suplementares à estratégia de crescimento e afirmação que a Juventude Popular tem seguido com extraordinário sucesso nos últimos 2 anos. Estas propostas têm como principal linha orientadora aproveitar o crescimento notável da JP desde o último mandato dos órgãos nacionais, consolidando mecanismos de afirmação das conselhias ao nível local. E dividimos estas propostas aqui apresentadas em 4 eixos fundamentais. O primeiro dos eixos fundamentais que plasmámos nestas propostas foi o entendimento, a ideia de que o militante deve ser considerado o centro da ação política e, como tal, deve ser apoiado na sua formação, tanto na sua formação política como na sua formação cívica. Parabenizamos, nessa medida, o investimento que a JP tem feito a nível nacional no que toca à formação dos militantes. Tanto a preponderância cada vez maior dos conteúdos deixados exclusivamente a cargo da JP na Escola de Quadros, como a realização da Academia JP, são os 2 maiores exemplos de grande mérito e grande sucesso nesta temática. Defendemos aqui, contudo, relativamente à Academia JP, um alargamento do âmbito territorial das suas sessões. Tal realidade teria consigo um maior estreitamento de laços entre os que beneficiam da iniciativa, portanto, os alunos da Academia JP, e os restantes militantes dos diferentes sítios. Por outro lado, também entendemos que seria uma forma de dar visibilidade às outras conselhias que seriam as anfitriãs deste evento. Poderão dizer-nos neste ponto que as visitas ao terreno que se pretende que façam parte integrante da Academia JP devem ser nos centros decisórios. Mas a verdade é que o resto do país também os tem. E se não estiver no plano dos órgãos de soberania, possui-os de outra forma, de outras qualidades. É certo que não se pode visitar uma Assembleia da República senão em Lisboa. Mas em Aveiro, por exemplo, pode-se visitar uma Câmara CDS. Pensem nisso. Um outro ponto que entendemos importante a nível conselhio é procurar sustentar a afirmação pela comunicação da JP desde a base. É extraordinário o trabalho que a Comissão Política Nacional tem feito a nível de comunicação neste último mandato e esse trabalho, essas boas práticas entendemos que devem ser passadas um pouco para as bases. Portanto, quando falo de bases, falo nesta moção em concreto do nível conselhio. Acreditamos que a ação individual dos militantes permite afirmar a JP pela sua projeção externa para a sociedade, através, obviamente, dos meios de comunicação disponíveis. Os militantes devem ser encorajados a publicar. E importa aqui referir a importância dos médias digitais, que já conhecemos, como o Facebook, o YouTube, porque no que toca ao conteúdo audiovisual, estas ferramentas representam já, nos dias que correm, em virtude de um público crescente, a forma mais rápida e eficaz de transmissão que se encontra ao dispor da JP. Provámo-lo aqui neste Congresso. Por outro lado, entendemos também que não deve ser descurada a aposta na imprensa em papel, especialmente se vamos, como aqui se afirma e se pretende, liderar gerações. A JP não deve ser lida e conhecida apenas pelas camadas demográficas que sejam tecnologicamente versadas. Para além disso, o crescimento desmesurado do número de fontes de informação no meio digital veio dar aqui uma sobriedade inquestionável ao papel, criando no leitor uma ideia de credibilidade acrescida. Para a promoção destas ideias, pelo exemplo, e para incentivar todos os seus quadros a uma publicação mais regular, entendemos que é tempo de reatar o excelente trabalho que outrora foi feito pelo Gabinete de Estudos Gonçalo Begonha na edição de uma publicação periódica da JP. É tempo de voltarmos a ter uma publicação periódica própria. Esta iniciativa serviria também como incentivo à publicação dos militantes da JP. Daria um destaque suplementar aos conteúdos por eles criados, às suas atividades. O reerguer de um periódico da JP consistiria também numa ação simbólica, no nosso entender. Transportava-nos para o imaginário de uma criação de um legado, uma história da JP. E acreditamos que todos nós temos a responsabilidade e o dever de acrescentar a essa história e de a fazer perdurar no tempo. Um terceiro eixo e penúltimo será encontrar novos métodos de implantação e crescimento. Entendemos que, do mesmo modo que a JP tem assumido de forma exemplar a dianteira em feiras de educação e formação, como a Qualifica, como a Futuralia, devemos também procurar fazer o mesmo junto dos maiores polos estudantis do país. Devemos criar uma maior dinâmica entre a JP e as faculdades. Uma dinâmica que consiga envolver os núcleos, as conselhias, mas também a estrutura nacional. E nesse sentido, o modelo a adotar que propomos na nossa moção é um modelo da Semana JP, onde se escolheriam semanas específicas para dinamizar várias atividades junto às universidades. Falo de palestras, falo de ações de filiação, falo de debates.
Entendemos que uma maior exposição da JP junto da comunidade estudantil aumentaria largamente as margens de crescimento da JP. Além disso, discutir temáticas personalizadas, por exemplo, numa faculdade de medicina, organizar uma tertúlia sobre a eutanásia ou sobre o Sistema Nacional de Saúde, permitia-nos estar no terreno e, estando no terreno, podemos desmistificar muitos dos preconceitos nocivos aos quais a concorrência ideológica nos tenta associar. E, por último, temos como quarto eixo, obter uma maior representatividade das bases. Isto porque acreditamos que a contínua afirmação da JP depende da sua representação nos órgãos destinados à participação da sociedade civil, nomeadamente os órgãos de política jovem. A participação mais significativa nestes órgãos e que, na nossa opinião, mais revela a verdadeira vocação autárquica da JP, acontece ao nível concelhio. Acontece nos Conselhos Municipais da Juventude, nas associações de estudantes e nos órgãos de política autárquica, como juntas de freguesia e assembleias municipais. Mas a verdade é que, raras e louváveis exceções, por exemplo, Francisco Mota ou Hélder Leal Rodrigues, são também os dirigentes locais aqueles que, estando mais próximos da base, mais carecem do apoio da estrutura da JP para se conseguirem fazer representar. Por isso, e por último, defendemos a criação de uma comissão de acompanhamento que preste, junto das concelhias, orientações, apoio e acompanhamento permanente em matérias de representação nestes órgãos. Uma comissão que possa seguir de perto os contextos políticos e sociais de cada localidade e que possa desvendar novas estratégias em função disso. Assumir para nós o militante como elemento central do sucesso da JP pressupõe o entendimento que a valorização e o reconhecimento do empenho e trabalho realizado por este é, sem dúvida alguma, a melhor forma de motivar continuamente a sua ação. Por isso, o destaque do mérito, ideia-chave ao presente Congresso e que subscrevemos integralmente, deve ser entendido num sentido complementar e transversal a todas as nossas propostas apresentadas. É através do mérito que vamos conseguir uma crescente aproximação dos cidadãos ao projeto político de direita e dar ao país e à JP uma garantia de futuro. Muito obrigado.